Pai do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Está começando essa primeira aula dessa nova matéria aqui no curso teológico que eu estou elaborando. Hoje começa a matéria de hermenêutica. Claro, não é algo muito aprofundado, é mais para você ter uma base e para você também ver métodos de estudar as Sagradas Escrituras e crescer espiritualmente na presença do Senhor. Hermenêutica é a arte de interpretar textos, procurar o significado do texto. É uma abordagem racional, organizada e espiritual da Bíblia. Porque todo texto bíblico ele tem um sentido e ele tem um alcance. Ele tem um sentido, ele tem um significado e ele tem um alcance, ele tem uma aplicação. Por isso tratamos a Bíblia como inspirada, porque Deus é o autor. Não podemos tratar a Bíblia como um livro comum. Mas a hermenêutica traz formas de interpretação que nos ajudarão a entender o texto e crescer espiritualmente na presença do Senhor. Por exemplo, nós temos o método histórico gramatical, que serve para entender o contexto cultural, político, histórico e gramatical, isso é, a forma que escrevia na época que foram compostos os livros da Bíblia. Então a hermenêutica você extrai do texto para aplicar na sua vida. Por isso que hoje uma das grandes conquistas da Reforma foi o poder examinar as Escrituras. Até antes isso era restrito aos sacerdotes, ao clérigo. Mas depois da Reforma Protestante, o exame das Escrituras ficou livre para qualquer pessoa que realmente segue a Jesus Cristo. Só que a interpretação ela tem que buscar o sentido original do texto para você poder aplicar na sua vida. Por exemplo, a palavra amor na Bíblia ela tem um conteúdo mais rico. Quando você pega o termo no grego e no hebraico, você vê que esse amor, o conteúdo é mais profundo. E assim você consegue extrair da Bíblia realmente o amor de Deus, consegue entender um pouco mais o amor de Deus que ele tem pelo ser humano. A interpretação deve estar ligada a Deus. Os autores escreveram inspirados por Deus e não colocaram nada de si mesmo ali. Claro, as características pessoais, a linguagem, a natureza de cada escritor estava presente no texto. A linguagem é humana, mas a palavra é de Deus. E entenda uma coisa, a hermenêutica é uma forma muito linda de interpretar textos, só que não podemos ficar engessados, ok? Com essa forma de interpretar textos. Deus, na sua onipotência e na sua onisciência, na sua onipresença, pode usar um texto para dar uma direção para o ser humano, sem ter nada a ver com a interpretação da hermenêutica. Eu conheço um líder do ministério de Curitiba, o Comando Águia, que ele estava preso nos Estados Unidos e ele falando com Deus ali, qual dia Deus ia tirar ele daquele cativeiro. E Deus mandou ele abrir em Ageu capítulo 2, versículo 10. Então ele leu ali, no 24º dia do 9º mês, então ele entendeu que no dia 24 de setembro ele iria sair da prisão. O texto, a hermenêutica diz que essa data não tem nada a ver com 24 de setembro. Na verdade, essa data é 18 de dezembro, trazendo para os nossos dias, fazendo ali o cálculo do mês, que não é os meses que nós conhecemos, era outro tipo de contagem de mês. Mas Deus falou com ele que esse 24 do 9º mês era 24 de setembro. E exatamente no dia 24 de setembro, Ronaldo Drogovic saiu da prisão dos Estados Unidos. Então nós temos que ter cuidado para não sermos engessados através da hermenêutica. Mas eu volto a dizer que é uma ferramenta maravilhosa para estudar a palavra. Por isso que precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo para estudar a Bíblia, ok? E qualquer pessoa pode receber a iluminação do Espírito Santo. Uma pessoa pode entender a Bíblia racionalmente, mas se não for iluminada pelo Espírito Santo, não acolherá aquilo ali como uma verdade de Deus. Pedro diz para termos pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé e iluminação do Espírito Santo. Essa é a linguagem do Senhor que fala conosco. Porém, essa linguagem é limitada. Por quê? Porque nós não somos perfeitos.
Por isso que a compreensão só vem com uma preparação espiritual. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, não pode entender porque se discerne espiritualmente. Então, como se preparar? Através da comunhão com Deus, com uma vida de oração. Provérbios 4:8: a vereda do justo, seu caminho, é como a luz da aurora, a luz da manhã, vai brilhando a cada momento até ser dia perfeito. Então, o Espírito Santo vai iluminando você dia após dia, momento após momento, até você realmente ter cada vez mais entendimento da palavra de Deus. Mas tudo nesta vida precisa ser organizado. Então a hermenêutica está aí para ajudar a organizar o seu estudo da palavra de Deus. Mas entenda, você é totalmente dependente do Espírito Santo. Por isso aqui eu quero falar 5 passos para você estudar as Sagradas Escrituras. A hermenêutica nos dá essa possibilidade, mas entenda novamente, você tem que ser orientado pelo Espírito Santo. O primeiro passo, a observação, é aquele texto que lhe saltou os olhos, que lhe chamou a atenção. Nessa etapa, você faz perguntas para esclarecimento. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Onde aconteceu? Como aconteceu? Quais são as causas? Quais são os efeitos? Cada pergunta que você faz lhe dá um esclarecimento do texto. Por quê? Porque você é orientado pelo Espírito Santo. São perguntas para você entender o texto, achar o significado dele. Aí vem o segundo passo, a compreensão. Novamente você faz perguntas. Por que o autor escreveu isso? Qual era a sua finalidade? Qual era a sua intenção? Para quem ele escreveu? Por que ele escreveu? Você pode consultar comentaristas bíblicos para ter uma noção do que está acontecendo, mas entenda que você sempre tem que perguntar para o Espírito Santo se aquele comentário bíblico você encaixa no seu estudo. Agora vem o terceiro passo, que é o resumo. Você vai escrever com as suas próprias palavras. Se sinta na atmosfera do ambiente que você está lendo. Procure se encaixar ali. Se coloque como personagem da história. Pense que você está contando aquilo para alguém. Na parte do resumo, você consegue realmente se identificar com o texto que está sendo lido. Aí vem o quarto passo, a avaliação. Esse texto é um texto profético? É um princípio eterno? Esse texto ele realmente traz uma relevância para o conteúdo que está sendo falado ali? Procure fazer perguntas para avaliar até que ponto isso é importante, até que ponto isso é válido, qual o sentido disso, ok? E aí vem o quinto passo, a aplicação. Este passo tem que ser o mais honesto possível, para que a palavra de Deus faça atuação na tua vida. Entenda o significado agora para a sua vida. O que isso significa para mim? Qual ensinamento eu tenho para mim nesse texto que me saltou aos olhos? Novamente, peça a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai tirar um ensinamento tremendo para a tua vida espiritual. E entenda uma coisa, apesar do contexto cultural, econômico, social, gramatical e até espiritual ser diferente do nosso, a Bíblia se aplica a qualquer pessoa, a qualquer época. Ela é a palavra de Deus, ok? Muito obrigado por ter acompanhado essa primeira aula. Você está vendo que fazer hermenêutica é muito tranquilo, é muito fácil, amém? Até a nossa segunda aula, que Deus abençoe.